Estamos de volta para a última parte do Band Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o educador financeiro Jonatas Bueno. E eu repito aquela pergunta: quando uma pessoa toma um susto e vê que a dívida dela já está maior do que o patrimônio? Isso é raro, mas também não é tão raro assim, né? Na verdade, é o contrário. A maior parte das pessoas que têm dívidas, elas sequer têm patrimônio, ou o patrimônio ele acaba sendo... Que é pior ainda, né? Sendo menor do que as dívidas. Porque eu uso bastante o índice de endividamento, né? Se a pessoa está endividada 2 vezes o que ela ganha, 10 vezes, tem clientes com 50 vezes o que ganham. Então, é um caso bastante sério. E a maioria das pessoas, elas acabam tentando fazer um patrimônio por meio do endividamento, seja carros, casas, e muitas vezes não conseguem, tem que devolver o bem e aí assumem a dívida, né? Então, o patrimônio, a gente calcula patrimônio positivo e negativo. Sim. As dívidas são um patrimônio negativo. Então, na balança, no próprio diagnóstico que é feito também, é interessante colocar quanto a pessoa tem de bens e quanto ela tem de dívidas. E o resultado vai ser o patrimônio dela líquido. E uma estratégia para sair das dívidas, antes de você negociar, né, juros, essas coisas, é uma opção de vender o patrimônio, zerar, né, voltar alguns passos para trás para poder recomeçar, sem dívidas. Pois é, e aí é o melhor do que ter que negociar a dívida é não formar a dívida. Para não fazer dívida, vocês criaram, né, você é um dos representantes aí da metodologia do SOP, né, que é diagnosticar, sonhar, orçar. Para mim, até aí, tudo bem. E o último, poupar. Poupar. Quer dizer, como é que funciona essa metodologia de SOP? Então, a metodologia de SOP, ela foi criada há 10 anos, né, pelo Reinaldo Domingos, é o nosso mentor, e ela tem que ser feita nessa sequência, né, DSOP. Porque o diagnóstico da situação, qualquer pessoa no estágio que ela se encontre, ela tem que entender se ela está endividada, equilibrada ou investidora. E nos 3 casos tem como se melhorar. Lógico que o ideal é ter essa jornada do endividado, a pessoa se tornar um equilibrado e virar um investidor. E a forma que é feito isso o segundo passo é o mais importante, que é o sonho. A pessoa coloca os objetivos que ela tem para realizar na vida, os objetivos mais relevantes e aqueles que às vezes pode até ser um capricho, mas que faz significado para ela, tem significado para ela. Vamos dar exemplo. O sonho de ter uma casa para si próprio e mais uma casa para um filho. Pode ser uma viagem, uma graduação, pós-graduação. Às vezes a gente tem sonho de curto, médio e longo prazo, né? Até 1 ano, entre 1 e 10 anos e mais de 10 anos. Certo. Em curto prazo pode ser trocar do celular, pode ser uma coisa simples. Médio prazo pode ser trocar de carro, comprar uma casa. Longo prazo, o principal deles é a aposentadoria sustentável ou a independência financeira. Bom, aí depois de fixar esses sonhos, né, aí vai orçar. Orçar precisa de uma assessoria para isso. Na verdade, assim, a metodologia a gente aplica, tem no próprio site da DSOP, tem livros, tem os atendimentos que a gente faz, a terapia financeira, né, atendimento individual e casal, e que depois que entende os sonhos, tem que elaborar um orçamento. E o principal item desse orçamento é que, geralmente as pessoas, elas fazem, tem a receita, aí elas gastam e vê o que sobra. Sim. Né, e nunca sobra nada. E a gente muda esse conceito fazendo receita menos sonhos, igual o que eu vou viver, né? Então, receita menos sonhos, igual despesas. Então, a pessoa adequa o orçamento delas. Àquelas despesas ali. E o poupar é o resultado de tudo isso, né? Depois que a pessoa, ela interioriza a metodologia e ela coloca o dinheiro, ela entende os sonhos dela, ela poupa de acordo com cada sonho, seja de curto, médio ou longo prazo. Interessante. E essa metodologia, ela vai ser apresentada também aqui em Brasília, nessa semana, né, no primeiro Encontro Nacional de Educação Financeira. Como vai funcionar? O que é exatamente o encontro? É aberto ao público? Quem for lá começa a aprender um pouquinho, a se educar? Sim. A DSOP é uma empresa, né? E na verdade o encontro está sendo feito pela ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Então, o presidente é o Reinaldo Domingos também, né? Mas de maneira separada, né? E esse primeiro encontro de educação financeira, Encontro Nacional de Educação Financeira, vai acontecer dia 19, às 14 horas, no Hotel San Marco, aqui em Brasília, e ele é aberto ao público. Vão ser painéis de discussão. Mas é aberto, tem que fazer inscrição ou basta chegar lá? Tem que fazer inscrição. Fazer inscrição no site da ABFIN, abfin.org. Vamos colocar aí, isso, abfin.org. E a pessoa vai se inscrever, ela vai ter acesso lá a uma série de discussões com especialistas, palestras, né, e painéis para falar sobre temas. São 3 temas principais vão ser falados.
Primeiro é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que um dos itens que ela está fazendo agora em 2018 é tornar a educação financeira obrigatória nas escolas. Então, vai ser um grande ganho para o país. Isso vai ser o primeiro painel. O segundo painel vai falar sobre a aposentadoria, né, que a maioria das pessoas hoje estão muito preocupadas porque não pode confiar na aposentadoria do governo e também não estão fazendo seu pé de meia. Então, essa estratégia para a aposentadoria. E o terceiro painel vai ser falado sobre a educação financeira nas empresas, que é um jeito da educação financeira chegar nas pessoas por meio das empresas, fazendo palestras, workshop, porque tem um efeito muito grave do endividamento, da falta de educação financeira, que é o funcionário estar sem motivação, ele começa a ter problema de saúde mesmo, problema com a família, por estar devendo, por estar endividado, por estar inadimplente. Então, as empresas... Baixa produtividade. Baixa produtividade completamente. A gente tem casos tristes de pessoas com depressão, muitas vezes até acabam se suicidando. É muito triste. Então, quando a gente vem com a prevenção do endividamento, por meio da educação financeira, é muito relevante. Então, tanto na escola quanto nas empresas, esse trabalho está sendo feito e é muito relevante. Agora, você chegou a falar agora há pouco tempo sobre terapia financeira, falando de uma pessoa, de casal, que é quase uma terapia de casal mesmo. No caso de uma terapia de casal, como é que funciona isso? Então, terapia é tratamento, né? Você tem fisioterapia, quimioterapia, psicoterapia e tem a terapia financeira, que é a abordagem do indivíduo por meio da educação financeira. Então, várias questões de comportamento são tratadas e que, de maneira nenhuma, entra dentro da área do psicólogo, psicoterapeuta, mas, assim, o ser humano, ele age muito com comportamentos que ele nem percebe. E uma vez que a gente faz o diagnóstico e identifica esses comportamentos que estão levando ao endividamento, estão levando a gastar mais do que ganha, a não ter objetivos, pequena mudança de comportamento, ela já gera um grande resultado. Então, a terapia financeira tem esse objetivo de pegar o indivíduo dentro da sua jornada e levar ele para uma situação muito melhor por meio das ferramentas de educação financeira. Bom, e inclusive a Justiça, o Judiciário também está preocupado com isso. Se não me engano, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal tem um programa de prevenção e até, vamos dizer, se a gente pode chamar, já que está falando de terapia, prevenção e tratamento de endividamento, né? São os dois braços, né, da abordagem do TJDFT. Esse trabalho faz parte do núcleo de conciliação, né, porque o que a Justiça entendeu? Que é muito mais fácil você evitar que esses conflitos cheguem a um processo judicial, fazendo conciliação. E dentro dessa conciliação, o indivíduo... Você tem a parte da prevenção, que é feito um trabalho, né, de palestras, workshops, mesa redonda, e tem um trabalho do tratamento, que o indivíduo se inscreve, também gratuitamente, é feita uma seleção e ele vai participar de uma oficina, né, de uma palestra para receber conceitos de educação financeira, coisas que quase ninguém tem, né, na infância, na adolescência, e depois passar por um tratamento individual também, até 3 sessões, que essa pessoa vai poder ter esse problema entendido do endividamento, o superendividamento, como é chamado, né, o programa chama Superendividados, e aí é preparada para a negociação extrajudicial, em que é chamado credor, e é feita a proposta, tanto do cliente quanto do credor. E se chegar a negociação ao sucesso, aquela dívida ela vai ser paga pelo cliente e o nome vai sair do SPC até 5 dias, conforme manda a lei. Interessante. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque o assunto é muito interessante, Jonatas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui no Band Entrevista, tá? O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá!